nós temos medo, né? E eu não venho hoje falar sobre a tempestade, eu não vim hoje falar sobre o que Pedro viveu naquele momento, sobre o afundar sobre as águas. Eu vim hoje falar para vocês sobre a necessidade de cada um de nós que temos um desejo tão grande de viver algo sobrenatural, mas que por conta da nossa fraqueza humana, por conta das distrações, por conta de tantas outras coisas que acontecem na nossa vida, nós esquecemos. Porque quando nós vemos que há uma situação de medo, né? Há um vento contrário, quem de nós cristãos, e é uma mensagem que é voltada para nós cristãos, não é uma mensagem que a gente pregaria para uma multidão. Isso é um acalento para nossa alma, para nós cristãos. Então assim, quando ele fala sobre o vento contrário, quem de nós não passamos pelo vento contrário? Se nós não vivemos esse vento contrário, nós estamos no caminho errado. Porque todas as vezes que nós nos dispusermos a andarmos com Jesus, nós teremos que abrir mão da tranquilidade, nós teremos que abrir mão de uma vida tranquila e nós seremos submetidos a situações de medo. Não porque Jesus nos quer calar, não porque Jesus nos quer atemorizar, não também porque Jesus tem prazer em nos ver em situações de apuro, não é isso. Mas Ele quer mostrar para nós que quando nós falamos, nós estamos desejosos de andar com Jesus, e nós pedimos para Jesus, olha, assim como Pedro, se és tu, me faça andar sobre as águas. Ao mesmo tempo que parece que nós temos medo, como Pedro, dúvida, eu quero saber se é Jesus mesmo. Eu quero saber se é Jesus. Ao mesmo tempo, nós vemos que ele tinha um desejo. Não vamos falar sobre dúvida, sobre o medo que eles estavam sentindo de que Jesus fosse um fantasma. Nós vamos nos apegar a esse detalhe. Quando Jesus fala, então vem. Quem de nós, irmãos, temos o desejo ardente de trabalhar, de viver com Jesus, de nos entregar verdadeiramente, mas quando Jesus fala, vem, a gente obedece, mas durante o percurso da nossa ida para Jesus, a gente tem medo, a gente afunda. As águas parecem que vão nos engolir. E muitas vezes nós clamamos ao Senhor, nós temos medo, nós reclamamos, nós duvidamos de que é Jesus mesmo que está nos ordenando para que a gente vá, para que a gente não tenha medo. É da vontade de Jesus, é da vontade de Deus que nós andemos sobre as águas, que nós vivemos milagre. Talvez a mesma água, né, do mar turbulento é a nossa vida, isso simboliza a nossa vida. Nós cristãos, nós que amamos Jesus, nós vamos ter esse desejo como Pedro teve, e nós também teremos medo, assim como Pedro teve. E passaremos por situações onde parece que nós vamos submergir, onde parece que nós vamos afundar, que é para nós reconhecermos que sem Deus, sem a direção da voz de Jesus, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Nós precisamos dessa bússola, nós precisamos dessa orientação, nós precisamos dessa direção de Jesus. Vem! Quando Jesus fala assim, vem, eu posso imaginar, eu posso pensar, eu posso sentir, né? E quando Jesus estava dizendo vem, ele estava garantindo a nós, garantindo a Pedro, que essa coragem, essa ousadia que Pedro tinha, que Pedro tinha que tomar essa decisão de ir, teria que ser, tipo assim, Jesus estava assinando embaixo, dizendo, olha, pode vir, se eu estou te chamando, vem, vem, não tenha dúvida que sou eu, não tenha dúvida que sou eu que te chamo, não tenha dúvida de que se eu chamei, se eu disse vem, eu vou te sustentar,
vou estar com você, né? E quando nós imaginamos que Pedro começou a andar, eu penso que ele olhou para baixo, né? Talvez um pouco alegre por estar andando entre as águas, talvez um pouco duvidando de que realmente aquilo estava acontecendo. E quando ele se pega numa situação onde começa a afundar, se fosse eu ia entrar em colapso. Porque primeiro que eu não sei nadar, nem no raso, nem no fundo. Segundo, que era noite. Eles estavam em meio a uma tempestade. Mesmo quando nós estamos num barco seguro. Quem já andou de barco? Eu já andei de barco, daquele negócio que atravessa lá para ir pro Maranhão, lá que você balsa. E quando o negócio dá uma pendida pro lado, você já começa a assustar. Não precisa nem estar no meio de uma tempestade. E hoje, se nós pensamos que existem tantos engenheiros que fazem barcos e motores e coisas tão modernas que é quase impossível naufragar, imagina naquele tempo lá, né? Olha a ousadia. Estamos falando de pessoas que andavam com Jesus, pessoas que já tinham acompanhado parte, né, de grandes milagres da trajetória dele. Então, quando Pedro começa a andar sobre as águas e ele começa a submergir, e ele pede ao Senhor, Senhor, né, me socorre, eu estou afundando. Alguém se identifica com essa situação de Pedro? Eu me identifiquei demais com isso. Eu creio que todos que estão aqui se identificam com isso. Há uma situação de que parece que Deus está nos castigando, que Deus não está nos vendo, e a gente pensa que é castigo de Deus. Nós temos que ter discernimento. Que quando Deus fala pra gente, vem, pode vir que eu seguro, eu te dou a mão, eu vou fazer você caminhar por cima das águas, nós temos que confiar. É difícil, irmãos? É muito difícil. É muito difícil quando nós buscamos resposta, quando nós buscamos coisas, situações que nós, ao nosso olho humano, a nossa imaginação, a nossa incapacidade, ela nos limita de imaginar lá na frente, porque nós somos imediatistas. A gente quer saber se Jesus está falando para a gente isso, quais condições Ele nos dará, como que Ele vai fazer. Eu creio que com os irmãos aqui é da mesma forma, comigo foi assim, é assim. E todos os dias eu aprendo com Jesus, todos os dias. E nos últimos tempos eu tenho aprendido ainda mais. E eu que achava que eu já sabia tudo, eu que já me achava preparada, me encontro numa situação onde Jesus me leva a uma água mais profunda, onde Jesus me deixa eu pensar que eu estou naufragando, para mostrar que Ele é sobre a minha vida e é Ele quem tem me chamado, assim como tem chamado cada um de vocês. Então, assim, aqui no versículo 29, no 30, então, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Eu sempre tive uma curiosidade de saber, de buscar, quando há uma justificativa, quando há esse porém entre vírgulas, que para nós é só uma escrita, alguma coisa relacionada à gramática. Mas aí eu falo assim, a gente vai muito para um lado de um entendimento, porque nenhuma vírgula na Bíblia ela foi colocada de forma errada. Eu sei que há muitas traduções, né? Há muitas coisas, mas quando ele usa essa palavra porém, para mim ela remetia a uma questão de justificativa. Aí eu fui ver algumas explicações na internet e essa palavra porém, ela tem também um significado, um sinônimo que quer dizer fracasso. Quando há essa palavra porém, que eles relacionam a advérbio, adjetivo, entre vírgulas, ela também traz esse significado. E aí, quando eu olhei para esse texto, eu falei, é verdade, essa palavra, nesse momento aqui, nesse exato lugar aqui desse texto, ele se refere a uma situação de fracasso. Por que ele refere a uma situação de fracasso? Porque o que Pedro ia viver de um milagre, de uma situação
que naquele momento era Jesus quem estava mandando ele ir, para ele ver e viver o milagre. E ele, se ele tivesse simplesmente obedecido a Jesus e não tido medo, né, não haveria essa palavra porém. Porque ele disse assim, ó, porém, na força do vento, ele teve o quê? Ele teve medo. Então esse porém, ele nos leva ao entendimento de que ele liga uma situação que era para ser de milagre com quase uma situação de fracasso, se não fosse Jesus, se não fosse ele pedir socorro para Jesus. Então, quando ele pede, era para ser também uma situação de fracasso, mas quando ele olha para Jesus e ele fala assim, salva-me, Senhor, que é o pedido que nós fazemos quando nós estamos numa situação que nos levaria a um fracasso, a submergir em meio às lutas, às adversidades, às dificuldades, mas então nós reconhecemos que somente o Senhor pode nos salvar. Então a gente vê o milagre acontecer na vida de Pedro. A gente vê uma história que era para ser bonita, por um momento deu meio que uma balançada, gerou dúvida, gerou medo, mas ao mesmo tempo ele lembrou, ora, eu posso pedir socorro a ele. Ele reconheceu que quando Jesus chamou ele, vem, ele foi e ele estava andando talvez tranquilamente, mas quando ele teve medo por questão de uma circunstância temporal que estava relacionada ao tempo, à tempestade, coisa que daqui a pouco passaria, né? E ele tem medo, ele se submete a uma situação onde ele tem medo de se afogar entre as águas, né? Que para nós cristãos hoje, essa mesma tempestade, essa mesma dificuldade que Pedro tem, são as nossas lutas espirituais, emocionais, contra aquilo que nós lutamos todos os dias, né? Muitas vezes nós achamos que as lutas, as tempestades, elas vão vir para nos envergonhar, para nos desonrar, para nos tirar da presença de Deus. Nós achamos que essas lutas veio para abater a nossa vida, a nossa fé. Então Jesus, ele fala assim, olha, Jesus prontamente ele estende a mão quando Pedro pede socorro. E é isso que nós devemos fazer, nós devemos reconhecer que no meio da tempestade, mesmo que Jesus nos convide, né, ou que não nos convide, mas que essas circunstâncias, né, que vão tentar abater a nossa fé, a nossa vida, nos gerar medo, medo de tomar a decisão de ir, ou medo de tomar a decisão de ficar, medo de qualquer coisa que seja, que vá contra a vontade de Deus na nossa vida, e nós às vezes queremos recuar. Então assim, que a gente possa ter esse entendimento de pedir socorro para Ele. Quando Ele fala assim, Senhor, salva-me, ou seja, me socorre, traz o teu socorro, aquilo que eu preciso. Ele reconhecia naquele momento que ele, com a capacidade dele humana, ele não teria condições ou de voltar para o barco ou de continuar até chegar a Jesus, até chegar às mãos de Jesus. Conosco não é diferente, nós somos seres humanos. Nós tememos pela vida da nossa família, nós tememos pelo nosso trabalho, nós tememos pelas nossas contas, pela parte financeira, nós tememos por tantas outras situações. E às vezes quando a gente vê, a gente está afundando, a gente está indo para longe de Jesus porque nós deixamos de acreditar em Jesus. Nós deixamos de confiar na voz de Jesus. Então quando Jesus fala, olha, estende a mão e toma, né? E diz para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse mesmo Deus, ele pergunta a nós hoje, se nós choramos, se nós pedimos para Deus, ou se muitas vezes nós não conseguimos nem pedir a Deus, mas Deus, ele é tão amoroso, tão misericordioso, que ele conhece a necessidade do nosso coração. Por mais que eu não consiga falar, eu não consiga abrir a minha boca para eu dizer para Jesus a minha dificuldade, mas ele conhece o choro da minha alma, o meu pedido de socorro da minha alma. Ele conhece. Então, esse Jesus, quando ele fala assim, por que, homem de pequena fé, duvidaste? Porque
Porque Jesus, ele tem um chamado para cada um de nós, para a nossa vida. Ele não me ama mais do que ama a irmã Cleusa, do que ama, né? Do que ama qualquer um dos irmãos, do que ama a irmã Terezinha, a irmã Dani, os filhos dela. Jesus, ele é um Jesus que ele deseja carregar todo mundo junto. Ele não quer deixar que nenhum fique para trás. E ele quer nos mostrar que nós podemos andar sim sobre as águas. Basta que nós não duvidamos. Basta que nós não deixemos que as situações, as circunstâncias nos coloquem medo. O medo, ele é bom, mas nesse caso, quando Jesus está chamando para ele, vem. Imagina Jesus falando isso para você, vem. Vai lá naquela tua porta de emprego que você tem sonhado. Jesus disse assim, olha, vem. Você que tem sonhado em passar num concurso. Vem, você que tem desejado ser curado, vem. Você que passa por tantas dificuldades, por tantas lutas, Jesus convida você, vem. Não tenha medo. Se você é uma pessoa que tem tido uma vida de comunhão com Ele, se você é uma pessoa que reconhece, né? Não precisa nem falar assim, eu não sou crente, ou eu sou, não é isso. Mas se você reconhece que Deus, Ele pode fazer milagre, Ele pode mudar a sua vida, Ele te chama a vir para perto dEle, porque Ele deseja que você ande por sobre as águas. E o que é o andar sobre as águas nesse texto? É você viver o sobrenatural. É você viver o milagre dEle. É você poder contemplar o cuidado dEle, de quando Ele fala assim, olha, vem que eu te sustento, eu te guio, eu te oriento. Então assim, esse texto ele é muito lindo. Se fosse para falar sobre cada estrofe, sobre o conteúdo de cada palavra, nós ficaríamos aqui a noite inteira. Porque ele é um texto muito rico. Quando nós imaginamos essa ação de Jesus, as circunstâncias que levou esse barco para longe dele, quando nós imaginamos, né? Quando Pedro começa a visualizar Jesus e ele fala, então se é tu, manda que eu ande sobre as águas. Quantos de nós ficamos esperando que Jesus nos mande porque nós não temos coragem de ir? Porque nós temos medo, porque duvidamos. Esse Jesus, ele é presente até os dias de hoje. E melhor ainda, o Espírito Santo, que é aquele que conhece nosso coração. Eu falei lá na Ômega na segunda-feira que o Espírito Santo ele veio como o Espírito da verdade, de justiça e de juízo sobre a nossa vida. Ele é o Consolador. Ele é aquele que geme com gemidos inexprimíveis sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas dores, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos temores, e leva para Deus. Então, se nós queremos viver o sobrenatural, o milagre do Senhor, nós temos que levantar as nossas mãos e dizer, Senhor, salva-me. Eu reconheço que se não for o Senhor, eu não conseguirei viver o sobrenatural. Eu não conseguirei ver milagres. Quando nós entendemos que Pedro, quando ele vai ao encontro de Jesus e ele começa a submergir, então a gente traz isso para a nossa vida. São sobre aquelas causas que nós não temos domínio sobre elas. Não adianta, muitas vezes nós queremos contar com a força do nosso braço. Nós queremos fazer as coisas que estão ao nosso alcance. Então é quando a gente começa a submergir, assim como foi Pedro, com Pedro. E aí a gente entende que a força do nosso braço, que as palavras que nós muitas vezes tentamos falar para convencer as pessoas, não é nós que vamos fazer isso. Se você tem orado, igual a irmã Deus falou que ora pelos netos, confia em Deus. A ação de convencer qualquer pessoa, qualquer situação, de Deus tocar o coração de alguém, do seu filho, de uma causa na justiça, de um juiz, seja lá quem for, esse papel é dado ao Espírito Santo do Senhor. Ele faz o papel dele com excelência. Muitas vezes nós vamos tentar com a força do nosso braço convencer, burlar situações, forçar situações.
Mas Deus, o Espírito Santo, ele tem esse poder de ir aonde nós não podemos ir, de convencer o homem. Muitas vezes nós tentamos convencer as pessoas, né, de situações, nós queremos que ela mude, que ela tenha uma vida transformada, e nós esquecemos de pedir a Deus. Nós tentamos por os nossos meios, nós vamos lá e nós tentamos da nossa maneira, mas nós temos que entender que quem faz isso é Deus, é o Espírito Santo. Ele tem o poder de convencer as pessoas dos seus maus caminhos, ele tem o poder de fazer as pessoas perdoarem umas às outras, ele tem o poder de mudar a trajetória da vida das pessoas. Mas nós não conseguimos confiar, porque nós ficamos olhando para as ondas, nós ficamos olhando para a tempestade. A minha oração tem sido sempre: Senhor, não me deixe olhar para as ondas. E quando eu comecei a estudar esse texto de uma forma mais precisa, eu fiquei tão feliz porque eu não sabia. Essa pregação ela veio primeiro para mim. Por quê? Recentemente eu me vi numa situação onde eu estava como Pedro. Jesus estava falando vem, há 2 anos Jesus falando vem. E eu com medo de tomar decisões, com medo das situações, das circunstâncias. E quando eu me vi naquela situação, eu pedi ao Senhor. Falei: Senhor, não me deixa olhar para as ondas. Não me deixa olhar para o que ficou para trás. Não me deixa olhar para os lados. Não me deixa olhar para baixo. Eu quero olhar para a tua mão, porque é a tua mão que me conduz. Porque é a tua voz que me orienta. Porque é a tua voz que me dá força, que me fortalece. Então, aqui no último versículo, só para finalizar, irmãos. E diz assim, que quando prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse, né, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então nós vamos ver que é necessário a tempestade para que a gente reconheça que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é sobre a minha vida, é sobre a tua vida. Então se o vento está balançando, se a tempestade tem colocado medo no teu coração, você creia que o Jesus que te chamou, ele não vai deixar você naufragar. Ele não vai deixar você afundar. Então creia na voz dele, daquele que te orienta, daquele que é Senhor sobre a tua vida. Amém? Eu espero muito que o Espírito Santo fale ao coração de vocês. Tomem a decisão correta. Creia nesse chamado de Jesus. Creia nessa voz. Amém? Eu agradeço a oportunidade.